Bom, tem muita gente se descabelando, porque, enfim, chegamos em 2012. E algumas pessoas dizem que o mundo acaba lá para o dia 21 de dezembro de 2012. Mas será que isso é verdade? Essa história começou já há muito tempo. Dizem que o calendário maia mostra essa época que começou lá em 1992 e que termina agora, dia 21 de dezembro de 2012, como sendo o fim de um ciclo, não do mundo, mas de um ciclo importante. Para a gente saber um pouco dessa história, Marcelo Lambert, que é historiador, mais uma vez está com a gente. Bem-vindo. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. E esse calendário maia já fez outros acertos no passado, né? Sim. Quer dizer, outras previsões do calendário maia, de fato, foram confirmadas. Sim. Na verdade, algumas profecias, né, que se é que podemos dizer assim, mas alguns fatos foram colocados e, na verdade, levaram o entendimento de que seria o calendário maia. Mas existem contradições teóricas em relação a isso também, viu, Kátia? Ah, é? Então é importante assim, a gente ter bastante cuidado nessa questão, porque senão fica fácil as pessoas colocarem, por exemplo, profecias de Nostradamus, misturando com Maia, que não tem nada a ver, profecias druidas, colocando com o calendário Maia, que também não tem nada a ver. E, infelizmente, a maior parte das vezes, isso tem um aspecto mercadológico, e, em momento algum, um aspecto histórico, um aspecto que remete efetivamente à civilização maia. Bom, para a gente até separar bem as coisas, a gente teve com o nosso repórter Fábio um momento bem importante. Ele foi até uma taróloga, entrevistou pessoas na rua, fala de numerologia para saber como cada profissional dessa área vê se está o fim do mundo. E aí depois a gente volta para o nosso papo com o Marcelo Lambert, falando aí sim do calendário maia, que nada tem a ver com numerologia, não do jeito que a gente pensa, nem astrologia como a gente pensa, nem adivinhação. Você vai entender o que é, mas depois da matéria. Vamos ver? Vamos. Ó. Os nossos dias estão contados? Apocalipse, juízo final, a teoria de que a Terra vai colidir com outro planeta de passagem. Qual é a sua opinião sobre a hipótese de que no fim de 2012 o mundo vai acabar? O que vocês acham da teoria de que o mundo vai acabar agora em 2012? Ah, isso aí é um mito, na verdade, né? Eu não acredito nisso, não. A teoria eu não sei, só que eu não penso. Tenho muito a realizar esse ano. De novo? Desde que eu nasci que eu ouço essa história, bicho. Que esse mundo vai acabar e não acaba nunca. O que as cartas dizem a respeito, então, dessa questão? Vamos lá. Você corta pra gente? Corto. Existirão algumas coisas muito interessantes. Águas, tsunamis, terremotos, coisas que são naturais, que a própria Terra, o posicionamento dela trará. Mas nós teremos também um efeito muito grande na população, na humanidade. A humanidade buscando muito mais espiritualidade e conectar-se com ele mesmo. Não acredito que o mundo vai terminar. Não vai acontecer nada disso, não, e vai viver a vida. Ah, não é verdade, não. Claro que não, nem pode. Eu acho que fim do mundo é só quando a gente morre. Eu acho que não vai ter fim do mundo. Você morre e acabou, é fim do mundo. Ana, qual que é a sua visão a respeito dessa teoria sobre o fim do mundo agora em dezembro de 2012? Olha, eu não tenho assim uma visão muito específica. Eu acho assim, essa questão do fim do mundo já vem sendo divulgada há muito tempo e eu acho que isso não é lenda, na verdade. A numerologia trabalha assim, nós temos ciclos de vida, né? Tanto no planeta como no nosso mapa pessoal, né? Então, cada ano que nós entramos, nós acabamos de entrar agora em 2012, cada ano que nós entramos, está mudando um ciclo. Então, nós trabalhamos, a numerologia pitagórica trabalha com os números do 1 ao 9 e com os ciclos do 1 ao 9 também. Então, nós entramos no ano 5. E o ano 5 é um ano que traz mudanças. É como se no ano 1 você jogasse uma semente. No 2, você regasse essa semente.
No 3, ela floresce. No 4, ela cria raízes. No 5, acontecem mudanças. Então, o que eu acho para este ano de 2012 é que vai ser um ano de mudanças. Então, o que eu acredito que essa mudança que tanto se falou e tanto se fala do fim dos tempos, é o fim de uma nova cultura e de uma nova consciência. O que eu não deixaria de fazer esse ano, a primeira coisa é ficar com a minha esposa. O maior tempo possível. Seria gastar dinheiro. Não deixaria de fazer. Gastar até o que não tem. É, com certeza. O que eu não deixaria de fazer? Viver. Sorrir, dançar, ser feliz. Faria todas as vontades que tem na minha cabeça. Todas as loucuras que todo mundo quer fazer na sua vida. Um monte de dívida para 2013. Maria do céu, eu deixaria tudo. Já que vai acabar mesmo, pra que pagar, né? Não precisa, em 2013 não tem pra quem pagar. É lógico, deixa quieto, faço mais dívida ainda. Agora, o calendário maia nada tem a ver com esse tipo de pensamento de todos que falaram até agora. Quanto menos desse rapaz que você vai fazer um monte de conta que o mundo vai acabar mesmo. Depois o mundo não acaba, meu filho. Vai acabar é o teu mundinho, viu? Aí fica perigoso, né? Aí acaba mesmo, Acabado mesmo. Quer dizer, o que é o calendário maia? Até para as pessoas entenderem, eles não tinham um calendário único, né? Não, eles tinham vários. Os maias, eles tinham cerca de 30 calendários, sendo lineares e circulares. E cada calendário tinha uma função, né? Os maias, eles eram fascinados pela compreensão do tempo, eles chegavam a ser obcecados pela questão da compreensão do tempo, portanto, partindo disso, a necessidade de construir vários calendários, cada um deles com um objetivo, com uma pauta voltada para um aspecto. Então, religioso, sociedade, agricultura. Então, cada calendário atendia uma demanda social daquela civilização. Agora, sem dúvida nenhuma, o conhecimento matemático, astronômico, físico, enfim, era estupendo, né? Eles tinham uma perfeição de cálculo que não foi visto em outra civilização para o momento histórico que eles tiveram seu ápice. Lembrando que os maias eram uma civilização antiquíssima. Sim. Falar de astrologia hoje é muito mais fácil, mas falar desse assunto lá atrás, é complicado. Tanto tempo, para você ter uma ideia, Kátia, o ápice da civilização ela vai acontecer mais ou menos entre 250 a 900 da nossa era, sendo que nós temos registros históricos dos maias antes de Cristo. Né? Então, por volta de 200, 300 antes de Cristo, nós já temos o início da formação das cidades-estado maia. Né? Agora, o ápice da civilização, como eu disse, 250 a 900, foi o período onde eles desenvolveram astronomia, matemática de uma forma, como eu disse, sensacional. Eles desenvolveram o zero. Quando os maias chegaram aqui no 15, eles já usavam o zero desde mais ou menos 200 depois de Cristo. Sendo que o zero ele começa a ser concebido na Europa por volta do século 13. Né? Então eles já conheciam o zero. O zero, na verdade, é uma abstração incrível, porque o zero é o infinito. Portanto, a ideia de universo como um elemento infinito, os maias já reconheciam. Agora, de que forma, né? Agora, a metodologia que eles aplicavam no cotidiano, obviamente que a primeira delas é a observação. Então você encontra em quase todas as zonas arqueológicas, onde hoje nós temos resquícios de cidade maia, você tem observatórios astronômicos. Então, partindo disso, você tem ali uma prova material de que havia uma observação astronômica. Só que uma questão interessante, a planta das cidades, elas também estavam relacionadas ao cosmos. Então, eu tenho cidade daquela forma. Exatamente. Eu tenho cidade maia hoje, que na verdade remete a constelações daquele momento, remete à posição do Sol, posição da Lua, posição de algumas estrelas. Então, tudo tem sentido. Para os maias não havia uma construção que não tivesse um sentido filosófico, religioso, uma abstração que levava uma compreensão maior daquilo. Agora, se eles tinham tantos calendários, em qual calendário desses mais de 30 que se encaixa o que a gente vem falando já há um bom tempo, vem ouvindo falar mais ainda, que 2012 seria o fim, não o fim do mundo, eu acho, como as pessoas imaginam, mas o fim de um período de um importante, ciclo. de um ciclo para o começo de um ciclo que talvez sim seja um ciclo de grande consciência. Né? Eu acho até, Kátia, legal esclarecer o seguinte, para os maias, o conceito de ciclo é o conceito de mundo.
Então, final do mundo é final de um ciclo. Então, aquilo que para nós aqui do Ocidente, cristianizados, processos de ocupação espanhola, a partir de 1492, o conceito de mundo que eu tenho é o conceito que na verdade, é o ciclo, é mudança de ciclo, né? E a ideia deste calendário, que termina em 2012, é um calendário que nós chamamos de contagem longa. Esse calendário ele tem um ciclo de 5.125 anos, sendo que os especialistas, a gente vem discutindo que provavelmente ele começou em 3.113 a.C., existe uma discussão teórica em 3.111, 3.112 até 14, o início desse calendário. E essa contagem longa de 5.125 anos termina em dezembro de 2012. Então, aquele ciclo que eles dizem que começou em 92, 1992. Esse é um Catum. É o Catum. É o último Catum, que é o último ciclo de 20 anos, né? Então, nós tivemos 2002, agora 2012. É o último ciclo de 20 anos, que pelo calendário de contagem longa, esse último Catum é um período onde você vai ter a maior intensidade de transformações dentro do imaginário da civilização maia. Agora, se isso eu posso trazer para a nossa realidade atual, é outra discussão. Na verdade, dentro da construção religiosa, filosófica e abstração social daquele povo, isso significava, esses últimos 20 anos, essa grande transformação. Então, inclusive, é outro cuidado que a gente tem que tomar. Quando a gente, por exemplo, pega exemplos do Egito, exemplos lá da Mesopotâmia, e de repente acha que a gente pode trazer para o mundo hoje. Mas era uma outra visão completamente Visão diferente, forma de lidar com o cotidiano, com a natureza, com a vida, com a questão religiosa. Então é muito difícil você fazer alguma comparação. Agora, uma pequena associação com que a gente vem vivenciando nesses últimos anos, a gente percebe que faz um pouco de sentido. À medida que a gente vê que as pessoas hoje em dia têm uma busca muito grande em preservar, se fala muito em preservação hoje em dia, se fala muito em cuidar, que a gente estava falando há pouco, do ser e não só do ter, né? Da gente pensar o quanto que é importante a gente conquistar o que é bom pra gente, mas sempre pensando no próximo, e o quanto que esse tal de amor incondicional, que tanto se fala e tão pouco se faz, é importante. Quer dizer, talvez seja uma mudança, fechar um ciclo da individualidade para um ciclo de uma expansão. Eu acho que, assim, até colocando um pouco minha opinião sobre isso, nós vivemos uma sociedade que, até por conta dessa visão do capital, uma sociedade muito individualista. Eu acho que a grande luta hoje é a gente ter uma visão um pouco mais coletiva das coisas, mas, de fato, sair da questão do campo da teoria e realmente ir para a prática, né? E, claro, uma sociedade mais harmônica em todos os aspectos e principalmente para todos, né? Não para uma minoria e abastada. Agora, a respeito do calendário e da civilização, sem dúvida nenhuma, eu acredito que de 92 para cá, se você pegar, por exemplo, 92, Kátia, marca a Eco 92. É verdade. E foi o pontapé inicial para um debate sobre a questão ambiental. Inclusive, eu participei desse movimento que começa lá em 92, né? Primeiro essa questão da ecologia e tal. E um dos fatores que talvez tenha colaborado para o colapso da civilização maia foram questões ambientais. Então, são coincidências, não são coincidências, mas repara uma coisa, isso já é uma demanda da humanidade, não é uma especificidade do calendário, é uma demanda da humanidade. Ou seja, nós precisamos cuidar do planeta, nós precisamos entender dessa necessidade da educação ambiental, né? Não adianta grandes projetos se nas escolas você não tem efetivamente e principalmente dentro da casa de cada um de nós, uma educação ambiental para que esse indivíduo, quando adulto, ele tenha uma atitude diferenciada. Isso é educação. Isso é educação. E não tem a ver com os maias, na verdade isso tem a ver com o nosso momento aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, de 92 para cá, nós estamos vivendo momentos econômicos que não foi diferente. Se você pegar o século XX, o que foi o craque da Bolsa de Nova York em 29? O mundo estava acabando? Não. Aquele que viveu a Segunda Guerra Mundial, ele podia dizer que o mundo estava acabando. Quando, de repente, os Estados Unidos soltou a bomba Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, será que foi o final do mundo? Seria o final do mundo? Não. Então, pegar o calendário maia, pegar a civilização maia e usar isso de argumentação para o final do mundo, na minha opinião, chega a ser responsabilidade.
porque você sabe que por trás disso tem interesses mercadológicos. Sempre tem, né? Agora, que era uma cultura extremamente profunda... Não se discute. Não se discute. Não se discute. E que também parece que não tinha uma visão de presente, passado e futuro. Para eles era um... Na verdade, tudo a gente vivenciava tudo na mesma hora. Tudo podia se repetir. Eles eram... Por quê? Olha que interessante, até legal porque encaixa no tema da pauta. O pensamento maia era circular. Os calendários circulares. Portanto, a abstração humana desse povo era circular. Sendo circular, não tem fim, Kátia. Não tem fim. Então, o final desse calendário, em 21 de dezembro, que pode ter divergência na data, já, né? Agora, o final desse ciclo é o início de um novo ciclo. Então, mesmo dentro da perspectiva maia, esse novo ciclo é o início de um novo tempo. Que tempo é esse? Conseguimos apenas um registro disso. Seria o tempo da maternidade, o tempo da sensibilidade. Se você fizer uma análise de que hoje nós temos a mulher ocupando um espaço social que outrora, e eu digo isso coisa de 20 anos atrás. Não é nem tão distante assim. Hoje nós temos a mulher com um papel diferenciado na sociedade. De repente, se você fizer uma análise, tem a ver com esse contexto que os maias colocaram. Então eu acredito muito, e eu sempre digo nas minhas palestras, cursos e etc. Talvez o maior legado que os maias deixaram para nós são esses ensinamentos, ou seja, que o calendário, que essa civilização faça com que eu e você hoje fale sobre isso aqui, para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Porque hoje a imagem ela se perde pelo planeta em função da internet e etc. Então, eu acho que é essa reflexão que é importante. E um exemplo que eles dão a gente até hoje, isso há quantos anos atrás, quantos mil anos atrás, do quanto que a gente tem que respeitar a natureza. Sem dúvida. Porque, embora hoje a gente não acredite naquele conceito de religião que eles tinham no passado, mas já tinham uma noção, embora, volto a dizer, há tantos anos atrás, que o sangue era importantíssimo, que era vital, talvez por isso eles fizessem aquelas oferendas aos deuses, já que o sangue é vital. Um Deus precisa desse alimento para sobreviver. E as pessoas hoje compreendem isso de uma forma diferente, como um sacrifício. E não era nada disso, né? É como você pegar, já citei outras civilizações aqui, né? Cada civilização, ela tem uma estrutura de pensamento religioso. É óbvio que para o nosso olhar de hoje, algumas coisas que se faziam, alguns rituais, enfim, nós não aceitamos, né? Porque a nossa estrutura cultural é outra, a forma de se enxergar, a questão humana é outra. Mas, sem dúvida nenhuma, temos que respeitar enquanto processo histórico. Mas o que muda para hoje? Quer dizer, a gente tem tantas religiões que muitas vezes as pessoas não aceitam, não respeitam e acham que a sua é sempre a melhor. Né? Quer dizer, a gente vê o quanto que, para a gente conseguir viver em harmonia, a gente vai ter que aceitar a diferença, aceitar a outra, tolerância. Eu acho que a palavra fundamental é tolerância, ainda mais num país como o nosso, que é um país ecumênico, um país que nasce sob a perspectiva de um sincretismo e mais, né? Mestiço. É um país lindo por ser mestiço. Mas no calendário maia, parece que tinha não sei em que momento, a chegada dos espanhóis aqui. Em que momento que, quer dizer, dá para se associar que o que eles disseram foi mais ou menos isso? Algumas profecias, alguns cálculos que foram encontrados no pouco que sobrou da civilização, porque quando os espanhóis chegaram, boa parte dos documentos foram queimados. Teve até um famoso ato de fé chamado Ato de Fé de Mani, que fica num povoado no México, onde boa parte dos documentos foram queimados pelo bispo Diego de Landa, né? Em frente a uma igreja lá. Então, muito se perdeu. Dentro dessa perspectiva, o que acontece? O que sobrou de documento, alguns códex que sobraram, foram feitos... nós fizemos alguns cálculos e alguns cálculos coincidem com 1492, que é a chegada dos espanhóis, e que data o início dessa decadência das pré-colombianas. E não só dos maias, porque quando os espanhóis chegaram no século XV, os maias já tinham declinado. Então nós tínhamos poucas cidades ainda da civilização que ainda guardavam a tradição clássica da civilização maia. Por exemplo, na península do Yucatán, onde fica Chichén Itzá, outras cidades ali, Oxmal, na península, principalmente Chichén Itzá, ela já era maia tolteca, ela já não era mais maia pura, ela já tinha influência era uma mistura tolteca, que é lá do norte do México.
Então já são características diferentes. Olha, fica aqui para, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, a indicação do livro do Marcelo Lambert, Civilização Maia, História e Pensamento. E aí você vai entender direitinho por que se chegou a essa tal conclusão do fim do mundo, mais ou menos dia 21 de dezembro. É o fim daquilo que a gente sabe que um dia que tem que terminar. Da intolerância, do você não olhar para o nosso mundo do jeito que tem que ser olhado, para você pensar em fazer a sua parte e não esperar chegar ao fim de ano, não começar hoje mesmo. Claro, né? Porque tem a que ser partir daí agora. que a gente consegue construir um Sim. mundo melhor, né? É, tem que ser agora. As palestras, quem quiser saber, pode acessar seu site também? Pelo site. www.marcelolambert.com, não tem br.com, e você sabe das palestras e tudo mais. Facebook também, tem tudo lá. Dá pra gente te seguir. Sim. E bom, obrigada mais uma vez, espero mais vezes, viu? Tchau. Obrigada, sucesso. Obrigado. Olha, deixa eu agradecer.